Boa noite. Good evening. Vamos começar então com os nossos serviços de louvor ao nosso Deus e que possamos cantar com bastante entusiasmo. Hoje é sexta-feira, enfim, o sábado chegou. Então vamos cantar com bastante entusiasmo, vamos erguer as nossas vozes para que o nosso louvor possa inundar todo esse espaço e chegar até o céu. We're going to sing a couple of songs just before our service tonight. One will be in Portuguese and the other one will be in English. So let's sing and praise God with all our hearts. Quando o mundo chega ao fim de sua história, já sem brilho, sem beleza e sem luz, nossa vida já aguarda nova glória. A esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. Quando almejo ver Jesus naquele dia, Pai querido, Rei eterno Salvador, toda luz que sua face irradia mostra ao mundo o poder de seu amor. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. A esperança está na volta de Jesus. Colocar de pé e entoar esse hino tão lindo, How Great Thou Art. Let's stand up for the beginning of service. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand has made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross thy burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Then I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou Com esse mesmo sentimento de alegria, de adoração, colocamos nossa fronte. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, o privilégio de estarmos nesse lugar, nessa casa que se chama pelo Teu nome, um lugar de oração, para buscarmos a Tua face, a Tua presença, recebermos de Ti as bênçãos que Tens reservado para nós. E queremos Te agradecer, Pai, já por esses momentos felizes passados no Teu santo dia de sábado. Abençoa todos que aqui chegaram, que possamos ao longo deste dia ter uma experiência profunda, íntima, transformadora contigo, que Teu Espírito possa impressionar nossa mente e o nosso coração. Mais uma vez nos colocamos à Tua disposição e pedimos que uses, como tens feito ao longo de toda a semana, o pastor Rafael, na apresentação, Senhor, na transmissão da Tua mensagem. Abençoa todos que aqui chegaram, aqueles que ainda estão se deslocando, que possam fazê-lo e chegar em paz. E obrigado desde já por aquilo que tens proporcionado, acima de tudo o Teu amor, a Tua graça, a esperança que temos em Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Som, som. Test, Som, test. som. Som, teste, som, 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 som. Test, 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 1, 2. Testing, testing, 1, 2. Test, test, 1, 2. Test, test, 1, 2.
Praise Father, Son. Praise Father, Son. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Whole people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Him serve with mirth, his praise forth tell. Come ye before him and rejoice. Oh, enter then his gates with joy. Within his courts his praise proclaims. Let thankful songs your tongues employ. Oh, bless and magnify his name. Because the Lord our God is good, his mercy is forever sure, his truth at all times firmly stood, and shall from age to age endure. Endure. Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, O creatures here below. Praise him above here, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, O creatures here below. Praise him above here, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son. Praise Father, Son. Praise Father, Son, and Holy
também já uma última fala, meio como despedida, porque é a nossa última noite de encontro. E todo lugar que eu vou passando vai ficando um pedacinho do meu coração. Já não sei mais como é que eu estou vivo ainda, mas a gente vai continuando assim, né? Uma semana juntos, dando a palavra de Deus, encontrando dia após dia, compartilhando uma experiência de crescimento com Deus, onde fomos aprofundando nossa caminhada noite após noite, nas grandes revelações e descobertas que podemos fazer na palavra de Deus. Amigos, amigas, antes de eu entrar na última fala da noite, depois amanhã de manhã é o nosso último encontro efetivo, deixa eu pontuar algumas coisas que considero muito importantes. Primeiro, nas últimas noites nós tratamos de temas do Apocalipse, mas infelizmente, como você já sabe, é impossível abordar todo o Apocalipse em 8, 9 noites. Muitas coisas da revelação apocalíptica vai ficar. E não é que vai ficar ficando, vai ficar dentro de um projeto e de uma estratégia que o pastor André está desenvolvendo para continuar estudando os grandes temas do Apocalipse. Muitos de vocês estão com o DVD do Apocalipse, O Fim Revelado, que trata de algumas importantes bases da profecia bíblica, que nos dão segurança no caminho no qual nós estamos trilhando. Outro ponto é importante também ressaltar. Eu me preocupo com a especulação em cima da profecia. Algumas pessoas pegam esses eventos que acontecem por aí e criam em cima deles algumas situações e condições para alarmar as pessoas, fazendo um malabarismo com a profecia bíblica para tentar provar ou tentar dizer o que a profecia bíblica nunca disse. Eu estou dizendo agora especificamente daquilo que o cenário mundial religioso esse ano viveu. Nos tempos últimos, um Papa renunciou e deixou de ser Papa ativo e tornou-se um Papa emérito. Continua sendo Papa. E agora ele divide a responsabilidade papal com uma outra pessoa. Que esse sim, de fato, é o Papa. Mas há um outro, porque Papa é sempre Papa, nunca deixa de ser Papa. E agora surge um cardeal que na bolsa de apostas dos vaticanistas não concorreria à função, um sul-americano, um argentino, natural de Buenos Aires. Um cardeal de 76 anos, agora foi nomeado como o Papa, o Bispo de Roma. Na hierarquia cristã católica, o posto mais elevado. Para algumas pessoas, a função papal é a função mais importante do mundo hoje, visto que 78 presidentes de nações ao redor do mundo foram para a missa que introduziria o ministério de Jorge Mário Bergoglio. 78. Nenhum país do mundo leva tantos líderes de Estado para o começo do seu mandato como aconteceu com o Bispo de Roma. Barack Obama, esse ano, começou o seu segundo mandato. E poucos chefes de Estado foram lá. Mas meses depois, dezenas estavam para o começo do pontificado do Papa Francisco. Esse quadro inusitado de dois papas desperta em algumas pessoas algumas ideias para tentar encontrar na Bíblia o que a Bíblia tem para dizer e fazer predições futuras. Amigos, cuidado. Há aqueles que começam a fazer uma contagem papal de 1929 até aqui. E esse seria o 8º Papa, que procede do 7º que está vivo.
E agora a especulação, um malabarismo teológico, começa a dizer que o próximo Papa que vai vir agora não vai ser Papa, é o próprio anticristo encarnado. Obviamente essa é uma reformulação nova, porque a princípio essa mesma ideia dizia que o 8º Papa, que sucederia Joseph Ratzinger, seria o João Paulo II que ressuscitaria. Já ouviram isso? Essa era a ideia que rondava, porque o 8º procede do 7. Então a ideia é de que teria que ser um dos papas que ressuscitaria. Se você entrar no site do Vaticano agora, você vai ver que existem algumas webcams que estão posicionadas lá e que você pode imagens de São Pedro, mas uma das webcams chama a atenção. É uma webcam que fica posicionada apontando para o túmulo de João Paulo II. Lá no Vaticano está supostamente os restos mortais de Pedro, que é considerado o primeiro Papa. Mas esse não é o túmulo mais visitado. Esse não é o túmulo que tem a webcam. O túmulo que está lá é de João Paulo II. E alguns pegam esse particular e dizem assim: olha, tá vendo? Essa webcam vai filmar a ressurreição de João Paulo II. E como não existia ex-papa, ele volta para ser o 8º Papa. Não ressuscitou. Outro apareceu. Tudo que acontece no Vaticano, amigos, é profético. Tudo. Eu não tenho dúvida disso. Tudo que se passa lá é profético. Tem a ver com a profecia bíblica. Pelo sistema da interpretação que João nos coloca dentro do Apocalipse, das bestas, uma que sobe do mar, uma que sobe da terra, uma besta que emprega força a outra e projetam uma imagem, dando autoridade a uma pessoa que em si vai unir poder político e religioso. Agora, cuidado com as interpretações precipitadas, porque despertam especulações de coisas que nós não temos certezas nem base. Isso depois serve de argumento para aqueles que querem desacreditar da Bíblia. Falam assim: tá vendo? Vocês ficam dizendo um monte de coisa e nada disso acontece. Cuidado, temos que ter prudência na interpretação bíblica. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui com relação a essas profecias bíblicas. Todas as profecias bíblicas foram entendidas depois que aconteceu. Olhe para o passado. O passado mais longe e o passado mais recente. As últimas profecias bíblicas, ou mais especificamente a última profecia bíblica com data marcada, que era o cumprimento de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até essa última profecia com data marcada só foi entendida depois que já tinha passado. A data estava certa, mas a interpretação estava errada. A partir de 22 de outubro de 1844, amigos, não há nenhuma profecia mais com data marcada, nenhuma. A última que tinha que acontecer se cumpriu. Agora, os acontecimentos da história deste mundo, obviamente, continuam sendo dirigidos por Deus, mas não tem data para acontecer. Não dá para afirmar quando será. Portanto, o que temos que fazer diante de todo o cenário profético é nos prepararmos, é estarmos com a nossa vida acertada. Algumas pessoas ficam preocupadas com isso que eu vou dizer agora. Eu já disse 2 vezes por aí e uma pessoa fala assim: pastor, não fala isso não, porque é muito duro falar isso. Mas
eu vou dizer, porque essa é uma realidade, amigos. Eu estou aqui, hoje, sexta-feira, domingo volto para minha casa, porque segunda-feira já tenho que trabalhar no escritório da divisão. Só não sei como é que eu vou fazer para chegar lá às 7h30 da manhã, com esse fuso horário completamente ao contrário. Mas, amigos, eu não sei se eu vou chegar em casa. Eu quero chegar, mas eu não sei se eu vou chegar. Eu sinto que eu preciso chegar, mas eu não sei. Não só porque é uma longa distância, mas pode ser curtas distâncias. Quantas coisas podem acontecer? Estamos suscetíveis a tantas coisas. O futuro é incerto. Já que eu não sei do meu futuro, a grande mensagem do Apocalipse é que eu preciso estar pronto agora. Viver como se não fosse viver mais. Está preparado? Porque se minha vida aqui acabar, o que construí foi construído. As escolhas que fiz foram feitas. E o meu veredito já está dado. Esse foi o tema de ontem à noite. Vimos um anjo voando pelo meio do céu, que traz na sua mão um evangelho eterno, a mensagem de Deus que não muda. E esse anjo faz duas advertências. Primeiro, ele conclama aos habitantes da terra que a hora do juízo de Deus é chegada. Chegará o tempo onde a última pessoa será julgada. O último nome passará pelo crivo divino. E aí, quem está salvo está, quem está perdido está. Quando eu era adolescente, jovem, sem ainda saber que rumo daria na minha vida profissional, eu confesso a vocês que eu me encantava com o mundo do direito. Eu gostava de ler de processo. Tentei entrar algumas vezes no fórum para assistir julgamentos, mas não me deixaram. Mas eu tentei. Eu queria ver como é que funcionava. Aquilo me encantava. Mas chegou um momento na vida que Deus me direcionou e disse o seguinte: não é esse o seu lado, é para outro lado. Não é para esse tipo de lei que você vai para outra lei, para a minha lei. Mas essas histórias jurídicas são interessantes, porque existem alguns registros históricos de fatos surpreendentes, de saídas inusitadas. Por mais que seja perspicaz os argumentos que muitos advogados usam em sua defesa, ou que a promotoria em sua acusação leva a efeito para que o réu seja condenado, todo esse malabarismo jurídico não se encaixa no tribunal divino. Porque não existem argumentos que você possa colocar, não existe ponto de vista que você possa dar a uma história que mascare o que ela é de fato e de verdade. Porque o julgamento de Deus não ocorre como o julgamento humano. O julgamento de Deus é o julgamento preciso. Segundo ponto, o anjo que grita no meio do céu que o juízo de Deus chegou, ele também faz uma adoração voltada a Deus. E o anjo diz que nós adoramos a Deus porque Ele fez, Ele criou. Nós não somos frutos do acaso, nós não viemos do nada, temos uma origem e uma origem nobre. Não foram elementos químicos que aleatoriamente se juntaram há milhões e milhões de anos atrás e fizeram com que, de uma forma espetacular, milagrosa, miraculosa, uma primeira forma primitiva de vida surgisse. E que anos e anos foram se passando e essa primeira forma primitiva de vida foi melhorando, melhorando, melhorando.
Esqueça tudo isso. A Bíblia afirma que Deus nos fez. Existem provas e evidências científicas, mas há também provas e evidências pessoais. Todo ser humano, aceitando ou não, tem dentro do seu coração um espaço reservado que o Criador deixou. Ninguém é verdadeiramente feliz longe de Deus. Talvez alguém possa pensar, pastor, não generaliza. Eu estou generalizando. É proposital. Ninguém longe de Deus é verdadeiramente feliz. Acha que é. Pode pensar que é. Mas ninguém é. Saímos de Deus e só poderemos encontrar a real felicidade quando voltarmos para as mãos daquele que nos criou. Ele que faz a vida valer a pena. Ele que faz a vida ter sentido. Sem Deus, para que viver? Uma existência meteórica, brilhante e curta, e que se apaga no meio do espaço. Tudo isso não pode ser obra do acaso. Não foram elementos químicos que se juntaram, e por isso eu estou aqui, casualmente. Mas a Bíblia nos aponta para a existência de alguém superior, que fez todas as coisas, que me criou e que tem um plano para a minha vida e que tem um plano para a sua vida. Portanto, o apelo desse anjo é: o juízo chegou e adore aquele que te fez. Adore aquele que te criou. Pois é só assim que vamos ter segurança para continuarmos olhando para o futuro, para aquilo que foi predito há muito tempo atrás e que aconteceu tal qual Deus assim profetizou. Porque, amigos, amigas, quando Deus fala de futuro, Deus não fala de suposições, Deus afirma. Deus fala de detalhes. Deus não fala assim, pode ser. Ele diz, vai ser. Assim é. Diferentemente de... Porque predição genérica é muito fácil fazer. E vocês querem ver eu fazer uma predição genérica aqui e acertar? Anote aí minha predição. Em 2013 vai morrer uma grande personalidade mundial do esporte. Anota aí. Depois saber se eu sou um profeta verdadeiro ou um profeta falso. É lógico que você é verdadeiro, porque isso aí sempre acontece. Vai haver uma grande decepção ainda nesse ano. Pode ser qualquer coisa. Não é esse tipo de profecia que a Bíblia faz. Quando Deus fala do futuro, Ele diz exatamente o que vai acontecer. Nabucodonosor, teu império é o de ouro. Depois vem outro, de prata, menor que o teu. Depois vem outro, de bronze, menor ainda que o de prata. Depois vem um de ferro. O ferro é forte, destrói tudo. Mas esse império um dia vai se dividir em 10. Terá a força do ferro, mas a fragilidade do barro, porque eles são misturados. Mano, como que Daniel poderia escrever esses detalhes que se cumprem todo na história se não houvesse uma mente superior de Deus dirigindo tudo? É impossível para ele, 1000 anos antes do Império Romano se dividir em 10, profetizar categoricamente que seriam 10, não 9, não 11, 10. As partes que seriam o resultado da divisão do Império Romano, 10 povos bárbaros. Impossível. Agora, dessa profecia de Daniel capítulo 2, faltam apenas 2 detalhes. Primeiro, uma pedra não cortada por mãos humanas que vem e atinge a estátua. Segundo, essa pedra destrói a estátua, cresce e atinge o tamanho do mundo todo. É a volta de Jesus. É o próximo império. É o último império. O império
não mais governado por homens, mas um império governado e estabelecido por Deus. Esse é o caminho da história. E essa é a história do nosso caminho. Você decide por onde trilhar, por onde andar. Nesses nossos 2 últimos encontros, eu quero deixar um pouco de lado o Apocalipse e me concentrar em 2 temas específicos que são importantes para a nossa vida. Nessa caminhada que estamos trilhando rumo ao último império estabelecido por Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 4. Durante sua vida, o Senhor Jesus realizou milagres. Nós não sabemos quantos milagres o Senhor Jesus realizou. Sabemos que não é tudo que Jesus fez que está aqui na Bíblia. Isso fica claro e evidente quando o evangelista João termina o seu evangelho dizendo assim, que é apenas algumas coisas que escrever tudo que Jesus fez. O que diz João? Não haveriam livros, não haveriam bibliotecas suficientes para conter a quantidade de livros que seriam produzidos, porque a vida de Jesus foi uma vida muito rica, muito intensa. Quantos milagres ele fez? Nós não sabemos, mas a Bíblia nos conta de 35 milagres diferentes. Em toda a sua vida, nós só temos 35 milagres. Obviamente que Jesus fez muito mais do que 35 milagres, mas só 35 estão na Bíblia. Mais interessante é que desses 35 milagres, apenas uma única vez nos evangelhos, 4 milagres acontecem no mesmo dia. E é exatamente sobre esse dia que vamos tratar em Mateus, ou melhor, em Marcos capítulo 4. A partir do verso 35, nós estamos numa madrugada. Jesus está com os seus discípulos passando o mar da Galileia em direção à terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos. Depende da sua versão bíblica, mas é a mesma pessoa, é o mesmo povo. No meio dessa travessia, que começa no verso 35, daquele mesmo dia, começa assim dizendo o verso, os discípulos enfrentam um temporal. E enfrentar temporal no meio do mar, para alguns dos discípulos era algo comum. Alguns deles eram pescadores. Não era a primeira tempestade que passava, mas aquela tempestade era forte. Tão forte que eles lutavam, mas estavam perdendo. A força da natureza vencia. De repente, no meio da luta para a sobrevivência da vida, eles descobrem que Jesus não estava ajudando. E mais, não estava ajudando porque estava dormindo. E a Bíblia conta de um detalhe. Ele tinha um travesseiro e dormia no travesseiro. Já passou por uma tempestade num barco? Eu já passei uma pequenininha, num barquinho, pequena. E a pergunta que eu me faço agora é, como que alguém dorme num barco que está passando no meio de um temporal? Como? Como é que se dorme numa situação dessa? Jesus não dormia por dormir. O dormir dele tinha uma razão. Ele ficou ali esperando para ver o que os discípulos iam fazer. Até que um deles se aproxima e acorda Jesus dizendo assim: Senhor, estamos morrendo, o Senhor não se importa? O Senhor não vai fazer nada?
Veja o que diz a Bíblia no verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa era a conversa de bastidor dos discípulos. Jesus resolveu o problema deles. Levantou as suas mãos, aquelas mesmas mãos que criaram o mundo, e falou assim: chega, mar, emudece, acabou. E na hora se fez paz. O temporal foi embora, o mar se acalmou, virou uma piscina. E os discípulos se entreolhavam e a pergunta deles era: que homem é esse? Como é que ele fez isso? Qual é o truque? Eles estavam com medo. Tudo que foge do nosso controle, a gente tem medo. E era assim que os discípulos estavam, com medo. Um homem que fala com a natureza, que dá ordem para o mar. Vá a uma praia agora e pare na frente do mar e mande o mar parar de produzir ondas. É exatamente isso que aconteceu com Jesus. E o mar obedeceu. Eles terminam a viagem sob o efeito do milagre, assustados. No capítulo 5, eles chegam à terra dos Gerazenos, desembarcam. E a Bíblia conta que na hora que eles pisaram em terra firme, quando eles desembarcaram, veio uma pessoa ao encontro deles. Vejam, o verso 2 diz assim: veio dos sepulcros, veio do meio das sepulturas, saiu do cemitério, um homem possesso de espírito imundo. No verso 3, 4 e 5, a Bíblia descreve um pouco a realidade desse homem. Ele vivia no meio das sepulturas, ele andava sem roupa, ele se feria com pedras. O nível de possessão que ele tinha era tão grande que algumas pessoas tentaram prendê-lo, amarrá-lo, acorrentá-lo. Mas a força que ele trazia consigo não era uma força humana, era uma força mais forte, sobrenatural. Ele arrebentava tudo. Ninguém podia prendê-lo, ninguém podia com ele. E foi ele que se encontrou com Jesus. A Bíblia descreve do diálogo que o demônio, a legião, teve com Jesus. Mas diante do poder de Deus, o segundo milagre acontece. O diabo deixa o corpo daquele homem. E diz a Bíblia, no verso 14, na segunda parte: então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Olha como é que ele estava agora: assentado, vestido e em perfeito juízo. Tudo que ele não tinha. Não tinha roupa, não ficava sentado e nem tinha juízo. E qual foi a reação dos discípulos de novo? Temeram. A pergunta da madrugada que ainda não tinha sido respondida: que homem é esse? Como é que ele faz isso? Ele fala com o mar lá de madrugada e o mar obedece. Agora esse aí, lunático, endemoniado, conhecido, que arrebenta a cadeia, que estoura tudo, encontra-se com Jesus e agora está perfeito seu juízo, normal. Como é que ele faz isso? Que homem é esse? Passado o milagre, Jesus pega o barco e cruza o mar da Galileia de novo. Agora sem tempestade. Chegam do outro lado. Quando desembarcam, aparece um homem chamado Jairo. E esse Jairo
apresenta-se a Jesus e diz assim: Senhor, minha filha está doente, por favor, vá à minha casa, ela está muito enferma, eu não sei o que fazer. Jesus então aceita o convite e vai à casa de Jairo. No meio do caminho até a casa de Jairo, aparece uma outra história que se torna num outro milagre. Uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, exatamente a mesma idade da filha do Jairo. Essa mulher já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e remédios. Ninguém havia curado. Os medicamentos mais avançados não resolviam o seu problema. Mas diz a Bíblia, verso 27, do capítulo 5: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela trocou 12 anos de doença por menos de um segundo de fé. E diz a Bíblia no verso 29: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu estar curada do seu flagelo. Jesus para e pergunta: quem me tocou? A reação dos discípulos a princípio é: Senhor, faz uma pergunta dessas. Está todo mundo lhe tocando, está cheio de gente, a rua apertada. E Jesus fala assim: eu não estou dizendo de esbarrão, eu não estou dizendo de toque casual, estou perguntando quem me tocou. E aquela mulher, baixada, rastejando no chão, já curada, se apresenta e diz: Senhor, fui eu que me toquei. A reação que a Bíblia coloca lá no verso 33 é que aquela mulher estava atemorizada e tremendo. O que tinha acontecido? Como ele fez isso? Relar na roupa? A viagem continua. E Jesus chega na casa de Jairo. Há uma diferença que a história bíblica registra, porque quando Jesus chega à casa de Jairo, estavam todos chorando. E Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? Por que estão nesse alvoroço todo? E um que estava lá disse assim: Senhor Jesus, porque o Senhor chegou tarde. A menina não está morta, a menina já está morta. Se o Senhor tivesse vindo antes, talvez tivesse resolvido o problema, mas agora já não há mais o que fazer, morreu. Eles achavam que a morte era um problema para Jesus. E disse Jesus: a criança não está morta, lá no verso 39, mas ela dorme. Olha a mudança. No verso 40, começa dizendo assim, ó: e riam dele. Consegue imaginar a cena? Eles estavam chorando e Jesus entrou no meio do choro, do alvoroço. Por que vocês estão chorando? Porque a menina morreu. Não, não morreu, ela está dormindo. E eles deixaram de chorar e começaram a rir. Riam de Jesus. Jesus pede para aquelas pessoas ficarem e ele entra no quarto, deixa a risada de lado, e Jesus pronuncia duas palavras: Talita cumi. Duas palavras em aramaico, significa: menininha, levanta. E a Bíblia diz que naquela mesma hora a garotinha se levantou. Jesus diz assim: dá comida para ela. Verso 42, última frase: então ficaram todos sobremaneira
admirados. Como é que ele faz isso? Como ele fez isso? Amigos, amigas, aqui estão 4 milagres que aconteceram no mesmo dia. Com respeito a esses 4 milagres, preciso fazer 2 observações importantes. Primeira observação: esses milagres que acabamos de ver aqui na Bíblia são milagres verdadeiros, reais. Não são histórias inventadas, não é novela, não é seriado, não é filme. É o retrato da realidade de algumas poucas horas na vida de Jesus. Segunda observação: os milagres que Jesus realizou aqui nesse dia são milagres modelos de milagres que ele pode realizar na sua vida hoje, agora, nesse sermão, nesse minuto. Os milagres do passado são milagres que estão disponíveis para você. Não ficaram perdidos na história. Mas estes milagres podem acontecer hoje, sua vida. Vamos trazer os milagres para os nossos dias, para o nosso contexto. O que esses milagres têm para nos dizer? Como esses milagres podem acontecer na minha vida hoje? Primeiro milagre: o Senhor Jesus acalma tempestade. As tempestades são exemplos dos nossos problemas. E como temos problemas? E como passamos por problemas? Alguns problemas são grandiosos, nos assustam, podemos ficar amedrontados, mas inevitavelmente, uma hora ou outra, os problemas vão bater a porta da sua casa. Uma hora ou outra, as coisas vão sair do controle. Uma hora ou outra, você vai ter que chorar a morte de alguém, ou vai receber uma notícia que não queria, ou o médico que abre os braços diante de você e diz assim: não tem o que fazer. Tempestades. Os temporais. Meu, por maior que seja o temporal, por mais intensa que seja a tempestade, Jesus Cristo no passado levantou a mão e disse: acalma. E o mesmo Ele pode fazer hoje por você, na sua vida. Está você passando por meio de um temporal? Está enfrentando problemas e não sabe como resolver? Está aqui, família longe, situações difíceis, as tempestades estão roubando o seu sono, tirando sua alegria de viver, preocupações intensas. O que Cristo fez no passado, Ele pode fazer hoje. Mas preste atenção, eu não estou dizendo que Ele vai resolver os seus problemas do jeito que você acha que Ele tem que resolver. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer o que você quer que Ele faça. O que estou lhe dizendo é que Ele pode acalmar a tempestade. Ele pode devolver tranquilidade à sua vida. Ele pode recolocar o sorriso no seu rosto. Ele pode devolver a tranquilidade para o seu coração. Ele pode te dar um sono tranquilo. Ele fez no passado e pode fazer agora. Qual é a tempestade que você enfrenta? Qual é o temporal que você passa? Segundo milagre: Jesus Cristo expulsa o demônio da vida de um homem. Nesse segundo milagre, Jesus está dizendo para mim e para você que Ele tem poder para neutralizar todos os dardos inflamados que o inimigo lança contra a sua vida. E Ele lança. E constantemente lança. Mas amigos, amigas,
Jesus fez no passado, pode fazer agora. Você não precisa ser refém dos dardos inflamados do inimigo. Você não precisa ser marionete do seu pecado. Aquele que você cai, recai e torna a cair. Aquele que você não consegue vencer nunca. Deus pode te dar força para vencer. Eu não sei onde você foi hoje à tarde. Eu não sei por onde você caminhou. Que os seus olhos viram. Mas o que eu posso lhe dizer é que você não precisa ser escravo do diabo e das ciladas que ele arma contra a sua vida. Você pode vencê-las. Jesus fez no passado isso. Esse homem que vemos em Marcos capítulo 5 é o retrato daquilo que o diabo gostaria de fazer com a vida de todos nós, destruir por completo. Mas ele pode neutralizar os dardos inflamados. Neutraliza sempre. Algum tempo atrás eu fui fazer uma série de palestras e apareceu uma mulher que ficou endemoniada no meio da igreja. E de vez em quando eu tenho que me deparar com essas realidades. O diabo que vem para atrapalhar. O diabo que vem para tumultuar. A história é longa. Mas quando o diabo deixou o corpo daquela mulher, nós ouvimos uma explosão na rua. Aquela mulher pediu perdão, não sabia o que estava acontecendo com ela, estava completamente tomada pelo mal. E quando saímos à rua para ver o que era a explosão, houve um problema na rede elétrica. Exatamente na hora que o diabo saiu do corpo dela. E o que chamou a atenção mais é que toda a rua ficou sem energia elétrica. Mas a igreja estava com a luz acesa. A programação daquela noite aconteceu. E a rua inteira apagada. E a igreja acesa. No dia seguinte, pela manhã, eu fui até o auditório, onde estava acontecendo a nossa programação. E a vizinha do lado, quando viu que tinha alguém no auditório, foi lá. E ela veio ao meu encontro e falou assim: você é pastor aí? Eu disse: eu estou dirigindo aqui esse seminário de estudos da Bíblia. E ela falou assim: o que vocês fizeram ontem à noite aí? Eu já sabia do que ela estava dizendo. Mas eu falei assim: nós fizemos o culto. Então, como é que vocês fizeram o culto? Se não tinha luz em lugar nenhum, como é que vocês tinham luz aí? Eu falei para aquela senhora: eu não sei. Eu não sei. Porque a nossa rua estava sem energia, a rua de trás sem energia, a rua da frente sem energia, algumas quadras para os lados sem energia, só a igreja tinha energia. O tema daquela noite era o selo de Deus e a marca da besta. Que o diabo veio para atrapalhar, eu não tenho dúvida. Mas Deus falou assim: aqui não. Hoje não. E vou encurtar a história. Como só nós tínhamos energia na rua, nós saímos tocando na casa de todo mundo que morava em volta, convidando as pessoas para vir na igreja, já que ninguém tinha energia em casa e só a igreja tinha. Nosso convite é: vem para a igreja. Tudo funcionou lá. Luz, projetor, som, tudo. E ninguém tinha energia nenhuma. Milagre. E a gente sempre fica com medo quando vê o milagre, porque quando eu saí à rua e vi que só a igreja tinha energia, eu voltei para dentro da igreja e fui no interruptor de energia. E apaguei o interruptor e a luz da igreja apagou. E liguei e a luz da igreja acendeu. Eu apaguei de novo e acendi. Piscou de novo, acendeu. Inexplicavelmente. Terceiro milagre. Jesus cura uma hemorragia.
uma ferida que não curava nunca. Nesse terceiro milagre, Jesus coloca-se como aquele que tem poder para curar todas as feridas. Todas. Em especial, aquelas que não cicatrizam nunca. Abusaram de você? Fizeram o que não devia com você? Alguém que você confiou lhe decepcionou? Alguém lhe traiu? Isso causou feridas no seu coração? Os anos passam e a ferida continua lá. Psiquiatras, psicólogos, e a ferida continua. Aconselhamento, leitura da Bíblia, e a ferida continua. Jesus fez no passado e pode fazer hoje. Ele pode curar as feridas que não cicatrizam nunca. Era assim com aquela mulher. 12 anos sem cicatriz. Um segundo, cicatrizou. Eu tenho me deparado com pessoas nessa mesma situação muitas vezes, machucadas pela vida, marcadas. Por mais que a justiça humana tenha sido feita, a marca no coração continua. É uma mancha que se carrega. Quando o dia acaba, a luz do quarto se apaga e a cabeça volta para o travesseiro, as imagens reaparecem. É reviver tudo aquilo de novo. Feridas que não foram cicatrizadas. Mas Jesus fez no passado. E Ele pode fazer quando? Hoje. Agora. Quarto milagre. Jesus traz de volta à vida a filha de Jairo. E nesse quarto milagre, Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Ele pode ressuscitar qualquer coisa. Ressuscita uma pessoa, ressuscita um casamento, ressuscita você, sua vida, ressuscita sua religiosidade, sua fé, ressuscita sua alegria. O que é que você precisa que Ele traga de volta à vida? Ele traz. Os milagres bíblicos não são milagres apenas para serem contemplados como uma história longínqua, mas os milagres são evidências reais do que Jesus pode fazer na sua vida hoje. Amigos, amigas, esses milagres que eu estou lhes dizendo que Jesus pode fazer hoje são todos milagres que eu já vi Ele fazer. No passado, viveu um homem chamado Arquimedes. Arquimedes foi um matemático, físico, que viveu à frente do seu tempo. E uma das coisas que Arquimedes disse é ainda lembrada até hoje. Uma das frases célebres que ele disse na Baía de Siracusa, na Itália, certa vez, dizendo que o mundo ele pairava sobre o nada. E disse assim: dê-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu mexo o mundo todo. Não há sequer um ponto de apoio no mundo. Porque se houver um ponto de apoio, eu movimento tudo. Arquimedes procurou e não achou o ponto de apoio. Ele morreu sem encontrar o ponto de apoio do qual o mundo poderia ser movimentado. Anos depois, naquela mesma Baía de Siracusa, um barco parou. E esse barco trazia dentro dele um homem que havia descoberto o ponto de apoio. Aquele mesmo lugar onde Arquimedes disse: dê-me um ponto de apoio, um homem passou. E ele não passou como um rei, como um imperador ou como um sábio, passou como um prisioneiro. E na sua defesa, ele exalta o ponto de apoio que Arquimedes procurou e não achou.
ele havia descoberto qual era o ponto de apoio do qual o mundo inteiro poderia ser movimentado. E diante da sua defesa a César, Paulo apresenta Jesus Cristo como o ponto de apoio, do qual o mundo inteiro pode ser movimentado. Jesus é o ponto ilógico que modifica o rumo natural das coisas, que interfere na história, que muda o rumo e que pode mudar a história da sua vida. Ele é o ponto de apoio. Ele muda tudo. Coloque-se em cima de Cristo. Entregue sua vida a Cristo. E Ele mexe, muda, restaura o que precisa ser mudado e restaurado. Ele transforma o que precisa ser transformado. Esse é o ponto de apoio que fez milagres no passado e que pode fazer milagres hoje. Precisa de algum milagre? É uma tempestade? Ele pode acalmar. São dificuldades que você passa? Jesus pode te dar força para vencer. Feridas? Ele pode curar. É alguma coisa que se perdeu? Ele pode trazer de volta. Agora, amigos, os milagres que Jesus fez no passado aconteceram porque aquelas pessoas procuraram nele um milagre. E hoje, os milagres vão acontecer à medida que nós o buscamos e pedimos: Senhor, faz um milagre. Senhor, eu não consigo, eu não tenho força, eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Os milagres podem acontecer agora. Você pode sair daqui com um milagre acontecido, um milagre realizado. Se você precisa de algum milagre, quero lhe convidar a se ajoelhar comigo agora. Aí onde você está. E diga para Jesus o que é que você precisa. Qual é o milagre? Senhor Pai nosso, aqui estamos nós com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, para mais uma vez colocar a nossa vida nas tuas mãos. Queremos lhe pedir, Senhor, que nesse instante do céu, tua boa mão se estenda sobre nós e que nos dê seguranças e certezas de que os milagres do passado são milagres que podem acontecer na nossa vida hoje. Nós confiamos em Ti. Sabemos que o Teu poder continua o mesmo e que grandes coisas podem acontecer agora. Portanto, bondoso Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, nos entregamos aos Teus cuidados, pedindo que milagres aconteçam em nós hoje e que nos prepare para o encontro contigo no dia da Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Antes de nos retirarmos, apenas lembrando, amanhã, programação Escola Sabatina 9h30, o culto às 11h, temos almoço na igreja. Se você não sabe talvez o que trazer, fala com a Viviane, ela pode lhe dar uma orientação. E culto jovem à tarde também, não é? Nós queremos convidar a todos para, quem sabe, irmos à casa ao lado, uma pequena celebraçãozinha. Então todos estão convidados a irem conosco aqui à sala ao lado, tá bom? Que Deus abençoe a todos e um bom sábado.
diante do